poder transformador da Palavra de Deus e a esperança em Cristo Jesus, que quer trazer vida e vida em plenitude. Quando nos reunimos para celebrar o domingo, o Senhor se faz presente entre nós, para abrir os nossos ouvidos, soltar a nossa voz, a fim de reconhecermos a sua salvação e assim bendizê-lo. E hoje vamos refletir sobre a liturgia do 23º domingo do tempo comum, que nos fala de um Deus comprometido com a vida, comprometido com a felicidade do homem e da mulher, continuamente apostado em renovar, em transformar, em recriar o homem, de modo a fazê-lo atingir a vida plena do homem novo. Na primeira leitura do livro de Isaías, um profeta da época do exílio na Babilônia, garante aos exilados, afogados na dor, no desespero, que o Senhor, Deus, está prestes a vir ao encontro do seu povo, justamente para o libertar e para conduzir à sua terra. Nas imagens dos cegos que voltam a contemplar a luz, dos surdos que voltam a ouvir, dos coxos que saltarão como veados e dos mudos a cantar com alegria, o profeta representa essa vida, uma vida nova, excessiva, abundante, transformadora, que Deus vai oferecer a ajudar. Jesus Cristo é a palavra de Deus realizada em gestos concretos. O Evangelho de São Marcos nos apresenta Jesus curando um homem surdo-gago, desenvolvendo-lhe a capacidade de ouvir e falar. Esse gesto poderoso nos revela um Deus que não abandona os seus filhos e filhas, mas que continuamente renova, transforma, recria o ser humano para a plenitude da vida. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. O homem, sendo surdo, somente poderia compreender a linguagem dos símbolos, dos sinais. É a que Jesus empregou. Toca os dedos que, para os antigos, transmitiam poder, e depois toca a sua língua com a saliva, que significando o dom do Espírito que cura, que liberta. Para os antigos, a saliva era o Espírito em estado líquido. A ideia é estranha, mas é preciso que nos transportemos para um modo de pensar semítico. Quando olhamos para as leituras de hoje, especialmente o profeta Isaías, vemos a mensagem clara de um Deus comprometido com a vida, comprometido com a felicidade de todos nós. Deus não nos deixa preso ao desespero, à dor, ao isolamento. Ele nos chama a abrir os ouvidos, a abrir os corações para a sua palavra, que é capaz de transformar até o mais árido deserto em um jardim de esperança. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfeta. Assim Jesus indica que a salvação que ele traz procede do Pai, que o enviou, é sinal do reino do Pai, trazido pelo Divino Filho na potência, na energia, na vitalidade do Espírito. Mais ainda, ao suspirar, ao gemer, ele exprime sua compaixão, sua dor pela situação humana. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Somente Jesus, com o poder do seu Espírito, pode curar o homem de seu fechamento para escutar e para proclamar. Sim, porque também nossa geração cristã é muitíssimas vezes, além de lenta para escutar, covarde para proclamar, para professar sem medo e respeito humano a nossa fé. O cristão ou é testemunha ou não é cristão.
Não podemos nós deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós somos testemunhas destas coisas, nós e o Espírito Santo, como bem diz lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Este mês de setembro, celebramos o mês da Bíblia e é uma oportunidade para aprofundarmos nosso amor, nosso conhecimento pela Palavra de Deus. E ela é a luz que ilumina nossos passos e por meio dela podemos encontrar a verdadeira cura para os nossos medos, nossas angústias e incertezas. Também estamos em Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, onde nós, cristãos católicos, somos chamados a sermos instrumentos de cura, levando a esperança de Cristo, acolhendo a todos sem exceção, sem julgamentos. E o Salmo responsorial, o Salmo 145, 146, nos convida a louvar o Senhor que faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos. No Evangelho de hoje, vemos que é Jesus quem abre os ouvidos, solta a língua daquele que estava fechado em si mesmo. Isso nos lembra que não podemos ficar de braços cruzados, e principalmente diante dos sofrimentos dos nossos irmãos, nossas irmãs. Cada um de nós é chamado a agir, a ser ponte entre aqueles que estão presos no silêncio da dor e a mensagem libertadora de Cristo. Que possamos, com nossas palavras, com nossas ações, possamos ser portadores dessa esperança, especialmente para aqueles que mais precisam de nosso apoio, de nosso amor. A segunda leitura continua a leitura da carta de Tiago, que dirige-se àqueles que acolheram a proposta de Jesus e se comprometeram a segui-lo no amor, no caminho desse amor, da partilha, da doação. E nos convida a não discriminar ou marginalizar qualquer irmão e acolher com especial bondade os pequenos e os pobres. Por fim, lembremos a história do fazer cócegas num dia de catequese, ou seja, as crianças da catequese representaram a cena evangélica deste domingo, da cura de um surdo gago. E quando Jesus se afastou com o homem e lhe colocou os dedos nos ouvidos, aquele que fazia a representação, que estava a ser curado, ele mexeu, cheio de cócega, e começou a rir. E, logo em seguida, na partilha da mensagem, uma criança perguntou com toda seriedade: Padre, Jesus também fazia cócegas? Claro que a gente compreendeu aquela pergunta, e a gente tentou até encaminhá-la, dizendo: não foram as cócegas, como nesta representação, que curaram aquele homem. Não foi isso. Jesus fala, Jesus escuta, Jesus vê e por isso retribui ao surdo gago a capacidade de escutar, de falar, de ver com toda a dignidade. Aí outro menino acrescentou: mas eu já vi uma figura de Deus a fazer cócegas a Adão. E aí, no momento que eu pedi para ele me falar um pouco mais, aí logo identifiquei a cena, que é a cena da criação, a Capela Sistina, em que Michelangelo põe o dedo de Deus Criador a tocar em Adão. Aí tive que concordar, sim, realmente Deus nos faz cócegas. Nos faz cócegas por quê? Porque gosta de nós, porque quer ver-nos felizes, a sorrir, e porque quer pôr-nos a mexer. São esses gestos de carinho quente que nos salvam. Quem me dera que toda a gente sentisse como cócegas todas as intervenções de Deus na nossa vida. E lembremos sempre, Jesus está ao nosso lado.
em cada passo da caminhada. Ele nos convida a abrir o coração, assim como abriu os ouvidos do surdo gago, para que possamos ouvir o clamor dos que sofrem e agir com compaixão e com amor. Que o Senhor nos cure da surdez, da gagueira, nos faça atentos à sua palavra, ao seu testemunho, nos dê olhos para reconhecê-los nos irmãos e irmãs, sobretudo nos mais pobres, seja de que pobreza for. Que o Senhor nos dê a graça de sermos profetas da esperança, agentes de transformação, em nome de Jesus. Por isso, a todos vocês, um feliz e abençoado domingo.